Hoje nós estamos analisando aqui um problema de um muro que caiu. Esse aqui é o nosso cliente, o Marcos. Ele fez essa casa e aqui nos fundos da casa dele, onde está aquele monte de terra que vocês estão vendo, existia um muro que foi feito por ele há 8 anos e o muro caiu há 2 dias atrás. Ele me chamou aqui para analisar o problema e a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa perícia é identificar por que o muro caiu. Quais foram os fatores que motivaram a queda do muro. Se foram fatores naturais, se foram fatores próprios da deterioração do muro, ou se foi uma intervenção aqui de uma obra feita pelo vizinho. Então todas essas causas vão ser consideradas aqui na análise. Vamos aqui comigo, por favor. Eu acho que a gente consegue ver bem toda a extensão do talude que sobrou e aqui essa área está com os restos do muro que haviam. Uma das coisas importantes, o muro, os destroços do muro, eles estão aqui ainda. O muro, na verdade, ele caiu por inteiro. O muro está mais, os destroços estão mais concentrados lá, estão mais espalhados aqui. E a parte superior do muro, que era a alvenaria que estava no topo do muro, ela se projetou mais para cá, então isso nos tende a raciocinar que o muro caiu de uma vez só, e o muro começou a cair dessa direção, nessa zona, e caiu com um efeito dominó e caiu por inteiro até lá a totalidade, até a sua integridade. O muro ao todo tem 22,50 metros de comprimento, de extensão, sendo que você tem aqui uma parte do muro que tem por vizinho o lote que está fazendo obras e que está fazendo muro de arrimo e o aterro atrás do muro de arrimo, e um outro lote lá que está fazendo obra na parte de cima do lote, mas que manteve ali o terreno natural. Então, vamos aqui, por favor. Nessa análise, a gente não pode descartar nenhuma das hipóteses. Então, a primeira hipótese que eu vou levantar. O muro caiu por desgaste natural. O muro tem 8 anos, então ele por si mesmo, ele se desgastou, sua estrutura se desgastou e o muro não resistiu e veio abaixo. É uma hipótese que nós vamos investigar. A outra hipótese. A gente está em novembro, é mês de chuvas em Brasília. A chuva desse ano, se a chuva desse ano foi mais volumosa e mais intensa em relação às chuvas dos anos anteriores, dos 8 anos anteriores que o muro existia, e que isso contribuiu com a queda do muro. Uma outra hipótese é uma hipótese de vento. Será que o vento pode derrubar o muro? Ou seja, a gente, nesse caso, o muro caiu daqui para lá. O muro fez isso. Então, a gente não tem como ter vento de pressão. A gente teria como ter vento de sucção, um redemoinho de vento que por algum efeito succionou essa parte do muro e contribuiu para a queda do muro aqui. Então a gente vai fazer o equilíbrio de forças em relação ao vento e colocar os coeficientes de vento para ver se essa hipótese é plausível ou não. A quarta hipótese é a hipótese de sobrecarga. O que causou uma sobrecarga externa que possa ter derrubado o muro. Naquela região lá do muro, eu não estou vendo indícios de sobrecarga porque nós temos a vegetação natural. Aqui há alguns indícios de sobrecarga que vão ser analisados. São 2 indícios. Uma terra que foi colocada aqui nessa região, que vai até aqui, que pode ter inclusive contribuído, esse buraco aqui, que pode ter contribuído com o empoçamento de água, isso vai ser analisado. E o aterro que foi feito atrás desse muro construído, no terreno vizinho, que fez uma sobrepressão de terra nesse lado do muro aqui embaixo. Então, esses efeitos vão ser analisados. Eu vou mostrar para vocês. Vamos subir aqui em cima? Bom, então, quais tipos de sobrecarga que a gente tem que colocar na análise? O primeiro deles é essa terra, que não é terreno natural, é uma terra emprestada que foi colocada aqui. Tá? O segundo tipo de sobrecarga que a gente tem que analisar é exatamente o aterro que foi feito ali naquela região, atrás do muro de arrimo,
para que gerou, como não há vedação na parte inferior do muro, fez um esforço de pressão na base do muro. Eu vou fazer todas essas análises e vou mostrar para vocês. A gente volta do campo, traz para o escritório os dados e começa a análise das diversas hipóteses. Nesse caso, foram 6 hipóteses levantadas. A primeira hipótese foi de que o muro caiu por si só, ou seja, o muro, por algum motivo, tinha alguma falha de construção ou de deteriorização e caiu. Essa hipótese foi descartada por quê? Porque a gente verificou que o muro caiu inteiro e nos destroços não existia nenhum sinal de deterioração ou de má construção no muro. Se o muro tivesse sido deteriorado, ele caía em partes e não teria caído inteiro. Então nós descartamos essa hipótese. A segunda hipótese é uma hipótese da chuva, uma chuva em excesso. Ou seja, choveu muito forte, mais forte do que toda a história do que choveu ao longo da história dos 8 anos da existência do muro, e essa chuva derrubou o muro. Essa hipótese também foi descartada porque nós pegamos os dados do Instituto Nacional de Meteorologia com a série histórica de chuvas e nós vimos que, apesar de ter chovido muito no momento que o muro caiu, nos dias anteriores à queda do muro choveu e choveu forte, mas nos meses anteriores, nos anos anteriores, choveu muito mais forte, ou seja, nós tivemos dias muito mais chuvosos, tivemos meses muito mais chuvosos, tivemos pares de dias com chuvas muito mais intensas do que estas, e aí a gente não pode dizer que a chuva que houve derrubou o muro. Então, de novo, a gente descartou a hipótese da chuva. Uma terceira hipótese é a hipótese do vento, ou seja, o vento, claro, ele pode derrubar as estruturas. Então, como é que o vento atuaria no muro? Imagina que o muro está aqui, aqui é o talude, aqui é a área de lazer. O vento não consegue, o muro caiu assim. O vento não consegue atuar para o vento cair assim, porque aqui tem a terra. Mas é possível ter um vento de sucção. O que é um vento de sucção? É um vento que faz um redemoinho, ou que faz uma pressão negativa, um vento que desce e que faz uma pressão negativa e que puxaria o muro nesse sentido. Isso é uma possibilidade remota, mas acontece. Como é que a gente analisa vento de sucção? Geralmente vento de sucção é 10%, no máximo 20% do vento de sobrepressão. E nós vimos que nessa ocasião que o muro caiu, ou seja, no dia 23 de novembro, e antes do dia 23 de novembro, do dia 20 até o dia 23 de novembro, não houve registro de ventos. De novo, nós somos nos dados históricos do Instituto Nacional de Meteorologia e os ventos foram fracos em Brasília na data que o muro caiu. Ou seja, em épocas anteriores, o muro está aí há 8 anos, em janeiro, em fevereiro deste próprio ano de 2021, já tinha tido ventos em Brasília de 70 km por hora, muito mais intensos, que não derrubaram o muro. Então, mais uma vez, a gente descarta a hipótese que o vento derrubou o muro. E aí nos sobra mais 3 hipóteses, que são todas relacionadas à sobrecarga. Ou seja, alguma sobrecarga, alguma massa, alguma força, algum peso que foi colocado ou que está em contato com o muro que provocou a queda do muro. Então nós analisamos 3 tipos de sobrecarga. A primeira sobrecarga seria o próprio terreno natural. Tá? O muro está aqui tem a área de lazer e a piscina, aqui tem um talude. Então será que este talude, este terreno natural que está aqui atrás do muro, ele se rompeu ou ele se expandiu de alguma forma, empurrando o muro para baixo? Será que isso aconteceu? O que é que a gente fez? Nós, primeiro, identificamos as fotos e as fotos mostram que os taludes estão estáveis, o talude está estável. Inclusive o talude ainda tem a marca de retroescavadeira de 8 anos atrás na construção do muro. O solo é bastante duro, então não há nenhum sinal da cunha de ruptura. Né? Quando o solo se rompe, o solo que está aqui atrás ele faz uma cunha de ruptura e essa cunha de ruptura que se desloca derrubando o muro. Nesse caso, não há cunha de ruptura. O solo
a gente teve acesso aos perfis de sondagem, de uma sondagem que foi feita exatamente nesse ponto, acima do talude, a poucos metros do muro. Esse solo é extremamente resistente. Esse furo, a sondagem penetrou apenas 1,38 m, deu um solo siltoso, muito duro, um solo muito resistente, e isso corrobora com o aspecto visual e o aspecto mostrados nas fotos da estabilidade do talude. Mas eu mesmo assim não fiquei satisfeito. Por quê? Porque mesmo que não tenha havido ruptura de solo, há um tipo de solo argiloso, predominantemente argiloso, que nós em engenharia civil, em geotecnia, chamamos de solo coesivo, que é um solo que se expande de volume. Então, mesmo sem o solo se romper, o solo que está aqui atrás, ao se expandir de volume com a presença de chuva, ele poderia fazer pressão. Isso seria alguns tipos de solo argilosos que contêm argilas expansivas em predominância. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma amostra de solo no terreno natural, levamos para o laboratório, e no laboratório nós fizemos análise granulométrica para ver a constituição do solo. E o solo não se mostrou-se argiloso, ou seja, a proporção de argila nesse solo natural é uma proporção pequena. O solo natural é predominantemente arenoso, com uma boa proporção de silt. Então esse solo não pode ser considerado coesivo. Então, mais uma vez, a gente descarta a possibilidade que o próprio terreno natural tenha empurrado o muro. E aí nos sobrou duas alternativas. A sobrecarga causada pelas obras no terreno vizinho. Nós temos, na verdade, no muro, aqui está o terreno do meu cliente, o muro que caiu para cá, aqui é o terreno do meu cliente. Aqui nós temos dois terrenos, um terreno aqui atrás, que é o lote 70, e um outro terreno aqui no lote 72. No lote 70, não há nenhuma movimentação de obra e nenhuma movimentação de terra na vizinhança do muro. Há uma obra na frente do lote, muito longe do muro. Então, no lote 70, a região foi deixada natural, foi deixada no terreno natural. Então, nós não podemos considerar essa hipótese. Agora, no lote 72, ou seja, a nossa sexta hipótese, que é um muro de contenção que está em construção no lote 72, em contato direto com o muro que desabou. E aí nós tivemos que, como a obra é vizinha do muro, junto do muro, apenas 1 centímetro de distância do muro que caiu, nós tivemos que trabalhar melhor essa hipótese para entender o que foi que houve. A princípio, a estrutura de contenção construída pelo lote 72, ela é uma estrutura de concreto armado estável. Nós não percebemos deslocamento, nem esforço da estrutura de concreto armado, das vigas, dos pilares, das paredes, no muro que caiu. Mas nós percebemos que haviam massas de aterro, massas de terra, que foram frutos da escavação para a construção da estrutura de contenção, e terreno de aterro, terreno que foi jogado, que foi colocado no local para poder fazer o aterro, para poder nivelar o terreno no vizinho, e essas massas de solo estiveram em contato com o nosso muro que caiu. Na verdade, eram duas massas, praticamente, ou seja, imagina que aqui é o terreno do meu cliente, o muro caiu para cá. Então, houve uma massa colocada aqui, o muro de contenção do vizinho, do lote 72, está aqui. Houve uma massa de aterro colocada aqui em cima, provavelmente ela foi fruto da escavação dos pilares. Essa massa foi colocada provisoriamente aqui no topo do muro para servir de reaterro dos pilares, e há um buraco, ou seja, o muro do vizinho, ele deixa um buraco em contato com o muro que desabou. Isso pode ser mostrado em duas fotos. Então nós tivemos duas massas de terra não de terreno natural, mas de terra emprestada, uma que foi colocada em cima e uma massa de terra que está em contato direto com o muro que desabou, porque o muro do vizinho, ele fez a estrutura de vedação dele de certo ponto para cima, e abaixo essa estrutura ficou vazada, como eu mostrei aí no vídeo e como mostra as fotos aí do nosso laudo.
Então o que aconteceu com essas massas? Essas massas realmente estiveram em contato com o muro que desabou. Ou seja, a análise das fotos mostra um escorrimento dessas massas, um deslocamento dessas massas na direção de onde o nosso muro caiu. E mais, na ruptura do nosso muro, do muro que caiu com a parede da área de lazer, tem um ponto de ruptura e tem uma fissura na parede da área de lazer. Essa fissura indica que a parede da área de lazer, que estava colada no muro que caiu, que estava paralela no prolongamento do muro que caiu, essa parede foi forçada nessa direção, na mesma direção que o muro caiu. Então essa fissura é uma fissura de diagonal que mostra exatamente o esforço nessa direção, na mesma direção que o muro caiu. Por que a parede não caiu? Porque a parede estava ancorada no pórtico, nos pilares e na viga da estrutura de lazer, e o muro não estava. Por isso que a parede não caiu e o muro caiu. Mas a parede foi exercido pressão pela massa de solo na parede. E provavelmente a pressão se exerceu também nessa região debaixo do muro. Então, outro aspecto que nos reforça essa tese é de que as massas de solo, a massa que estava embaixo e a massa que estava aqui em cima, ou seja, elas empurraram o muro e o muro caiu primeiro nessa direção, ou seja, a queda do muro começou neste ponto e terminou nesse ponto. É como se o muro caísse aqui e o resto do muro para cá caísse por inércia. Por que eu digo isso? Porque quando eu analisei os destroços, esse pedaço caiu com mais velocidade, esse pedaço caiu com menos velocidade. Ou seja, nessa ponta do muro, você tinha destroços ao longo de 6 metros. E aqui ao longo de apenas 3 metros. Então isso indica que a origem da força que derrubou o muro começou a cair neste lado, exatamente no contato com essas duas massas de aterro. Mas por que essas massas de aterro que já estavam sendo colocadas aqui, ali, vieram derrubar o muro logo no dia 23? Exatamente por conta das chuvas que aumentaram o peso dessa massa, encharcaram essas massas e aumentaram o peso delas. Porque o solo é como se fosse uma esponja. O solo é formado de 3 materiais: grãos e espaços vazios. Os espaços vazios podem ser preenchidos de água ou podem ser preenchidos de ar. Quando o solo está seco, os espaços vazios estão preenchidos de ar. Quando tem água, quando chove, quando o solo se encharca ou se satura, os espaços vazios são preenchidos por água e a massa como um todo aumenta de volume. Então, os dados do Inmetro registraram do dia 19 de novembro até o dia 23 de novembro, chuvas, principalmente o pico de chuvas no dia 19 e no dia 20 de novembro. Isso com certeza encharcou as massas e fez com que as massas aumentassem de peso, provocando a pressão necessária para que essas massas derrubassem o muro. Então, a gente aceita essa hipótese de que as massas de terra da obra do lote 72 foram o que provocou a derrubada do muro, e isso é corroborado exatamente pela ineficiência da drenagem que está sendo feita, que está presente no local nesse momento. É claro que a obra ainda está em andamento, mas o sistema de drenagem feito até o momento, ele, de certa forma, a estrutura barrou a drenagem natural do solo, a gente conseguiu ver isso pelas fotos antigas. E o sistema de drenagem é um sistema de drenagem de manilha e de tubos drenos soltos, que não é o que a teoria recomenda. Em muros e estruturas de contenção, a forma de drenagem mais recomendada é o modelo de colchão drenante. O modelo de colchão drenante que ele tem uma superfície de contato maior com toda a massa molhada, então a água consegue realmente ir para o colchão drenante. O colchão drenante é formado de um tecido geotexto preenchido com brita com tubo dreno no fundo. Então o tubo dreno ele serve não para capturar a água do solo, mas para escoar a água e dar o destino final na água. Então a deficiência de drenagem provocou o represamento, o encharcamento das águas, da massa de solo com água, que acabaram fazendo peso e fazendo pressão para a derrubada do muro. Não é? Então a gente realmente entende e chega à conclusão de que foi isso que aconteceu,
E a solução agora é que se faça um projeto para recomposição do muro que caiu, mas antes disso é necessário atuar no fator causador do muro, que foi a obra no lote vizinho de número 72. E como que se atua para que isso não se repita, para que esse problema não se repita? É exatamente fazer uma drenagem melhor, vamos dizer, mais abrangente da forma de colchão drenante e não da forma de tubos drenos. Exatamente botando em toda a face, tirando a terra que tem, em toda a face do muro, impermeabilizando a face do muro para que a água não infiltre na área de lazer do vizinho e fazendo o colchão drenante com geotexto, brita e tubo dreno para garantir que todas as águas que chegam na borda do muro, elas são evacuadas por esse colchão drenante. Então, com isso, a gente fecha aqui esse trabalho de laudo técnico, né, sinalizando exatamente o fator causador da queda do muro e a sugestão de correção para que esse problema seja corrigido e o ambiente seja restabelecido e as obras e as casas e as residências possam ser construídas sem uma afetar as outras.